Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Matemática 4. Nesse módulo nós vamos trabalhar com números complexos, abrangendo os tópicos de forma algébrica de um número complexo e também como obter o conjugado de um número complexo. Eu sou o professor Adriano Beluco, sou docente no IFRS no seu campus Viamão. Vocês têm aí na tela um e-mail para entrar em contato para qualquer dúvida. E os alunos da disciplina podem entrar em contato também nos horários de atendimento, através do fórum de dúvidas no Moodle. Então, nessa semana, nós vamos trabalhar com a forma algébrica de um número complexo, com a resolução de polinômios no conjunto dos números complexos, com o conjugado de um número complexo e com a interpretação geométrica tanto de um número complexo quanto do seu conjugado. Então, forma algébrica de um número complexo. Nós vimos no módulo anterior que um número complexo Z era determinado pela forma de um par ordenado, onde nós tínhamos o primeiro componente, que nesse caso aqui é x, e o segundo componente, que é y também nesse caso. Esse número complexo ele pode ser retratado em sua forma algébrica da seguinte maneira. Esse número z que foi tratado aqui, primeiro componente é x, segundo componente é y. Esses dois valores são números reais. No entanto, eu posso escrever como x mais yi. O x vai ser a parte real do número complexo, já que ele não está envolvendo a unidade imaginária i. E o y é chamado de parte imaginária desse número complexo z. Por quê? Porque ele está multiplicando a unidade imaginária, que é aquela letra i. A parte real de um número complexo ela é retratada pelo valor do x e pode também ser representada pelo RE entre parênteses z, seria então real de z ou a parte real do número complexo z. Por outro lado, a parte imaginária de um número complexo ela é retratada pelo y. Tá? E se eu quiser fazer da mesma forma como eu fiz ali em cima, eu vou escrever o i maiúsculo e o m minúsculo com o número complexo, que nesse caso o genérico que a gente vem tratando é z, então seria a parte imaginária do número complexo z. Então vamos para um exemplo. Dados os números complexos 2 e 5, menos 1 e 1, e 0 e 4, são três números complexos, como é que a gente faz para obter a forma algébrica dele? Então o primeiro ali, que é 2 e 5, ou o primeiro componente é 2 e o segundo componente é 5, a gente já sabe que a parte real vai ser o primeiro número e a parte imaginária vai ser o segundo número. Então a gente faz o 2, na forma como ele já aparece, mais o 5. E para dizer na forma algébrica que esse 5 é imaginário, a gente associa ele à letra i. Então 2 mais 5i. O menos 1 e 1 vai ser menos 1 mais 1i. 1i é aquele 1 ali é desnecessário representar. A gente já sabe quando não tem nenhum número específico, é o número 1 que está na frente. Então a gente pode simplesmente escrever como menos 1 mais i. O 0 e 4, o 0 é a parte real, o 4 é a parte imaginária. Então a gente vai ter 0 mais 4i, e da mesma forma que ali em cima, o 0 não tem necessidade de ser representado. Então a gente representa apenas como 4i. Quando a gente tiver um 4i assim, sem a parte real, a gente diz que ele é imaginário puro, ok? Um exemplo 2, observe os números complexos a seguir e a sua caracterização em parte real e parte imaginária. Então nós temos 4 números complexos, todos ali representados pela letra z, que é o mais usual, e a gente tem que selecionar quem é a parte real e quem é a parte imaginária. No primeiro nós temos 3 mais 2i. A parte real é a que não envolve a letra i, então é o 3, e a parte imaginária é a que está junto com o i, então mais 2. No segundo exemplo, a gente tem menos 1 menos 3i. O menos 1 é a parte real, porque não está envolvendo i,
E o menos 3i, que seria a parte imaginária, na verdade a parte imaginária é só o menos 3. O i ali está representando que ele é associado à parte imaginária. No terceiro aparece menos i. Não aparece parte real, então quer dizer que a parte real é zero. E qual é o número que está na frente desse i? Menos? Bom, menos 1, como a gente viu no exemplo anterior. No último item aqui, menos 1 mais i. O menos 1 é a parte real e tem o mais 1 ali obliterado, que ele é a parte imaginária. Vamos dar uma olhada se a gente acertou. Aqui ainda coloquei mais 1 ali, né? O z igual a 2. Como ele não tem a letra i, então eu posso dizer que a parte real é 2 e a parte imaginária é 0. Tá? E assim como se tivesse só a letra i, ali no terceiro tem menos i, eu vou dizer que ele é um imaginário puro. No último, z igual a 2, ele é um real puro. Tá? Mas esses detalhes a gente acaba não usando na prática, tá, pessoal? Exemplo 3. Obtenha o número real k para que o número complexo z igual k menos 2 mais 4i seja um número imaginário puro. Como a gente conversou antes, para ser um imaginário puro, a parte real tem que ser igual a zero. Então, para começar a resolver esse problema, a gente vai pegar a parte real e igualar a zero. Então, a gente tem ali k menos 2 mais 4i, onde o k menos 2 tem que ser igual a zero para que aquele 4i seja um número imaginário puro. Então, a gente faz o k menos 2 igual a zero, o 2 que é negativo passa a positivo, e para resolver essa situação, basta que o k seja igual a 2 para que o número complexo z seja um número imaginário puro. Quarto exemplo. Determine os números reais x e y que satisfazem a igualdade. Então eu tenho dois números complexos aqui, um à esquerda do igual e o outro à direita. A direita é o meu comparativo, ele é menos 1 menos 2i. A parte real é menos 1, a parte imaginária é menos 2. À esquerda eu tenho 2x mais 1 como parte real e 1 menos 3y como parte imaginária. Para resolver eu faço parte real de um lado igual a parte real do outro lado. Parte imaginária de um lado igual a parte imaginária do outro lado. Vamos resolver. Então, a parte real do lado esquerdo é 2x mais 1. A parte real do lado direito é menos 1, então eu faço 1 igual ao outro. A parte imaginária do lado esquerdo é 1 menos 3y. E a parte imaginária do lado direito é menos 2. Então eu faço essas igualdades para conseguir achar o valor de x e de y para que aquela situação ali seja verídica. Então, primeiramente, 2x mais 1 igual a menos 1. O mais 1 passa para o outro lado como menos 1, junto com aquele que já estava ali, vira menos 2. O 2 que está do lado do x, como ele está multiplicando, ele passa dividindo. Menos 2 dividido por esse 2 dá menos 1. Então, a gente já achou o resultado do valor de x para satisfazer a igualdade. Para o y, a gente pega 1 menos 3y igual a menos 2. Aquele 1 passa para o outro lado como negativo. Aí eu vou ter o menos 2 que já estava ali, menos 1, que dá menos 3. Do lado do y eu tenho menos 3, que está multiplicando o y. Então ele passa dividindo. Menos 3 por menos 3 vai dar 1 positivo. E aí eu já tenho a minha resposta, tanto para x quanto para y. Então x igual a menos 1 e y igual a mais 1. Bom, chega de tantos exemplos, vamos tocar ficha, né? Resolução de polinômios no conjunto dos complexos. A gente chegou a ver um exemplo no módulo anterior, mas aqui a gente vai aprofundar um pouco mais, tá? Então a gente tem aqui a equação da Bhaskara, a curta e a longa. A curta é a que tem o delta dentro da raiz. A longa é a que já me dá a fórmula do delta dentro da raiz. Essa solução se deve à aplicação do número i à resolução de raízes pares com o delta negativo. Então a gente não tem mais limitações como tinha antigamente para resolver a equação de Bhaskara. Agora a gente pode resolver todas as equações de Bhaskara. No exemplo 5, resolva a equação x² mais 16 igual a 0 no universo dos números complexos. Quando eu falo no universo dos números complexos, quer dizer que eu posso usar
a unidade imaginária para me ajudar a resolver essa questão. Então, a gente tem x² mais 16 igual a zero. A gente pode simplesmente passar o 16 para o outro lado. Ele vira menos 16. Eu já posso separar esse 16 e o menos 1 e aplicar a raiz quadrada de um lado ao outro, né? Então, a raiz quadrada do 16 vai dar mais ou menos 4. Aí ele gera essas duas soluções para a gente. E o raiz quadrada de menos 1 vai nos dar o valor de i. Então, eu vou ter mais 4i ou menos 4i. Vão ser as minhas duas soluções para essa equação. Eu nem precisei usar Bhaskara aqui, porque ela não tinha aquele elemento no meio envolvendo x. Então, deu para fazer do jeito mais curto, tá? Conjugado de um número complexo. Tá? Um termo um pouco diferente, conjugado, mas ele é muito simples de calcular. Então, imagine um número complexo z, que eu escrevo ele de forma genérica, a mais bi. Essa é uma forma muito comum de se usar. Com o a e o b sendo números reais, onde o a é a parte real do número complexo e o b é a parte imaginária. A gente vai chamar de conjugado de z, e indica-se por z com uma barrinha em cima o número complexo a menos bi. Ah, professor, então o que é o conjugado do número complexo? É só trocar o sinal da parte imaginária. De mais ele passa a ser menos. Ali no destaque eu tenho alguns exemplos. O número complexo é 2 mais 3i e o conjugado dele é 2 menos 3i. Quando eu tenho o número complexo menos 1 mais 4i, o conjugado dele vai ser menos 1 menos 4i. Ah, professor, o menos 1 não muda de sinal? Não, só a parte imaginária que muda o sinal. Eu tenho agora um imaginário puro, que é o menos 5i. O conjugado dele vai ser mais 5i. E quando o número for um real puro, como z igual a 3, o conjugado vai ser ele próprio, porque eu não tenho parte imaginária para trocar o sinal. Bom, a gente começou trabalhando com números complexos como sendo par ordenado de números reais. Par ordenado deve lembrar vocês a representação em gráfico, e é exatamente isso. Então a gente pode dizer que existe uma correspondência entre o número complexo e as coordenadas de representação no plano. Eu tenho aqui um sistema de eixos. O eixo horizontal ele vai representar a parte real do número complexo. O eixo vertical vai representar a parte imaginária do número complexo. Então, dessa forma, um número complexo que eu posso representar da forma de par ordenado, como a, b, ou como a forma algébrica, que é a mais bi, eu posso representar através de um ponto M. Tá? O que vai ser esse ponto M? Ele vai ser aquele A e B. O A vai corresponder ao eixo X, o B ao eixo Y, como aparece na imagem aí para vocês. E aí ele gera esse ponto que representa o número complexo, então só através de um ponto. No caso do conjugado de Z, a gente tem a mesma situação de representação. Só que se eu tenho um número complexo que é A, B ou A mais BI, o meu conjugado desse número complexo vai ser A, menos B. Lembrem que a parte imaginária troca o sinal. Ou ainda A menos BI. Olha como é que fica a representação gráfica. Ali em cima eu tenho a representação gráfica do número complexo Z, com as coordenadas A no eixo horizontal e B no eixo vertical. Para representar o conjugado dele, é o mesmo A no eixo horizontal e agora é menos B no vertical. Então vocês veem que tem essa reflexão de cima para baixo em relação ao eixo da parte real do número complexo. É só uma representação. Mais adiante a gente vai entender para que precisa ou para que a gente pode usar essa representação. Então, exemplo 6. Dados os complexos Z1, que ele é menos 1 menos 3i, e o Z2, que é 2i, então é um imaginário puro. Eu quero determinar duas equações. Tá? Primeiro, a soma do conjugado do Z1 com o Z2 simples. E depois a multiplicação do Z1 simples com o Z2 conjugado. Lembrando que a multiplicação é um pouco mais complicada, lembrem? Então vamos lá. A letra A, Z1. O conjugado do Z1,
O Z1 era menos 1 menos 3i. O conjugado vai ser menos 1 mais 3i. Então muda o sinal da parte imaginária. Aí eu volto para a equação, que era o conjugado de Z1, que vale menos 1 mais 3i, mais o Z2, que vale 2i. Nessa expressão eu só tenho menos 1 como parte real, então eu copio ali para a resposta menos 1. Para a parte imaginária eu tenho 3i mais 2i, que dá 5i. Então a minha resposta para essa expressão é menos 1 mais 5i. A segunda expressão da letra B era o Z1 vezes o conjugado do Z2. Então, antes de mais nada, a gente calcula o conjugado do Z2. O valor do Z2 era 2i. O conjugado vai trocar o sinal desse 2i, só da parte imaginária, e vai virar menos 2i. Então, a gente vai ter a multiplicação do Z1, que vale menos 1 menos 3i, vezes o Z2 conjugado, que é menos 2i. Aqui a gente está pegando a forma algébrica deles para fazer a multiplicação, mas serve do mesmo jeito. Eu poderia ali, do mesmo jeito que a gente fez no módulo anterior, com eles como pares ordenados. Eu teria menos 1, menos 3 e eu teria 0, menos 2 no segundo. Tá? Então eu vou ter, na multiplicação, a gente pega o primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo, para o primeiro componente. Para o segundo componente, a gente pega os de fora, então menos 1 e menos 2 multiplicados, mais os de dentro, que seria o menos 3 e o 0. Ali no primeiro componente, menos 1 vezes 0 dá 0, menos vezes menos 3 dá mais 3, vezes menos 2 dá menos 6. No segundo componente, menos 1 vezes menos 2 dá 2, positivo, e menos 3 vezes 0 dá 0. Então, eu tenho no primeiro componente o menos 6, no segundo componente o 2. Posso representar dessa forma, ou eu posso ainda passar para a forma algébrica, que seria menos 6 mais 2i. Bom, bastante conteúdo diferente, nada complicado, mas eu tenho que tomar cuidado com as etapas, tá, pessoal? Então, essa apresentação, só lembrando, está como material PDF para vocês. Vocês têm vários exercícios resolvidos para treinar um pouco mais, quem quiser. Vocês têm a atividade semanal desse módulo também. Então, nessa semana a gente não tem atividade síncrona, respeitando a indicação de fazer a cada 15 dias. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com o terceiro módulo de números complexos, para finalizar essa parte de números complexos. A gente vai trabalhar com o módulo de um número complexo e com o argumento de um número complexo. Tá? Na semana seguinte, a gente tem de novo a atividade síncrona para fechar esse trimestre. Ok? Vejo vocês então no próximo módulo. Um grande abraço. Espero que todos e todas estejam bem.